Olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo vídeo falando sobre Isaías e Miqueias falaram de Jesus, parte 2. Vimos no vídeo anterior do porquê Isaías falar de um tronco cujo é de uma árvore que seria cortada, de cujo tronco sairia um rebento, um galho. Isaías está querendo passar para os seus ouvintes de que a nação de Israel, a nação pecadora, a nação sem Deus, seria cortada tal qual uma árvore cortada por um lenhador. Esse lenhador seria a nação chamada de Assíria, que faria as vezes do Deus hebreu, que iria cortar essa árvore. Sendo que essa árvore seria cortada e deixaria um tronco. Ou seja, o profeta quer dizer que a árvore não seria, essa árvore representativa da nação de Israel, não seria destruída por completo. Se deixaria uma parte do tronco dessa árvore para que dela surgisse um tronco, um rebento antigo, um rebento que faria com que a árvore novamente tomasse ou retornasse ao que era antes. A árvore ou essa nação ressurgiria mais tarde. Entendeu? Não tem cabimento alguém dizer que o texto aponta para várias situações futuras. Não se pode imaginar, por exemplo, que essas mensagens supostamente de caráter profético de Isaías teriam cumprimentos diferentes em diferentes épocas futuras. Que uma das falácias dos cristãos é dizer que as profecias de Isaías, porque eles sabem que elas não se aplicam a Jesus, né? Tem elementos na passagem que descaracterizaria a figura de Jesus nelas. Aí eles dizem que as profecias teriam duplo cumprimento. Um cumprimento no tempo do próprio Isaías e um cumprimento futuro, que seria no tempo de Jesus. Mas isso é uma falácia, uma inverdade. E vamos provar porque é uma inverdade. O futuro apontado pelo profeta de Isaías era um tempo próximo, não era um tempo tão distante. Aqui o tempo de Isaías é em torno dos anos 700, por aí, antes de Cristo. Vejam que distância dessa época até o tempo de Jesus, que o tempo do Jesus já é depois de Cristo, né? Esse futuro não alcançava os tempos que envolveriam a nossa era, ou seja, os tempos que denominamos como depois de Cristo. Não existe isso de duplo cumprimento de profecias em diferentes épocas. Não existe nenhuma profecia no Velho Testamento que tenha tais características. Isso é invenção de crente, que por não verem as supostas profecias se cumprirem, as jogam em momentos diferentes e posterior a que elas apontam. O renovo, que traria verdadeira justiça, cuidado, paz, e que o cinto da justiça estaria sobre os seus ombros, não representa uma pessoa em especial, como já havia falado logo no início do nosso texto. Como já dissemos, ele representa tão somente uma linhagem de reis que sairiam novamente de entre os descendentes de Davi. Entenderam? Não é uma pessoa. O Messias não é uma pessoa. É uma linhagem de reis que sairiam do tronco de Davi, entendeu? E que governaria Israel para sempre, cumprindo assim a promessa do Deus hebreu, que nós vimos diversas passagens dizendo que a casa de Davi seria
sempre teria uma lâmpada para reinar em Israel, e que o trono de Davi seria estabelecido para sempre, entenderam? Então, a ideia, a figura do Messias, surge a partir de Davi. Anteriormente, por isso que dizer que os profetas anteriores, os personagens anteriores, como Abraão, Moisés, Samuel, outros personagens anteriores às histórias de Davi, falaram ou mencionaram um Messias, isso é mentira, isso não é verdade. As histórias do suposto Messias surgem a partir de Davi. Pois bem, é conveniente, é conveniente chamar, vou repetir novamente, o renovo que traria verdadeira justiça, cuidado, paz, e que o sim da justiça estaria sobre seus lombos, não representa uma pessoa especial, como já dissemos, mas ele representa tão somente uma linhagem de reis que sairiam novamente de entre os descendentes de Davi, que é aqui convenientemente chamado de tronco de Jessé, pois Jessé é o pai do rei Davi, entenderam? Por isso que lá no início, lá mencionei, do tronco de Jessé sairia um renovo. Esse tronco da árvore apenas representa a casa de Davi, que é estabelecida em seu pai, Jessé. Daí mencionar Jessé como o tronco de Jessé, porque Davi e seus descendentes saem desse tronco. Lembre-se do rebento. Esse rebento, que é o Messias, ele é representado pela casa de Davi e seus descendentes, entenderam? É ele que sai dessa árvore podre, que será destruída, que é a nação de Israel. Será destruída não por completo, mas em parte, tanto que seu tronco vai ficar uma parte do seu tronco, e desse tronco sairá esse rebento. Esse tronco é Jessé, que representa a descendência, a ascendência de Davi. Salomão, enquanto reinou em Israel, foi dito que teria reinado com equidade e justiça. O que comprova que dizer que a justiça e a equidade seriam termos que só teria sentido se aplicados fossem a Jesus é uma falta de entendimento de muitos e demonstra que sua ignorância no tocante ao que realmente entendiam os judeus. Porque a passagem fala de julgamento e que esse rebento ele julgaria com equidade e justiça, né? Aí as pessoas questionam, e quando foi que aconteceu isso, esse julgamento com equidade e justiça? Mas elas desconhecem passagens bíblicas que mostram que Salomão, por exemplo, reinou com equidade e justiça. Pelo menos diz o texto. Né? Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem aprove colocar-te sobre o trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso constituiu-te rei para governares com justiça e equidade. Essa passagem se refere a Salomão. A passagem diz que Salomão julgou com justiça e equidade. Entendeu? Julgas-te o posto de rei porque rivalizas no emprego do cedro. Também teu pai comia e bebia, praticava a justiça e a equidade, e tudo lhe era próspero. Não só a questão de julgamento com justiça e equidade era algo que os hebreus entendiam que seus reis faziam. Quando seus reis sentavam no trono, muitos deles, segundo diversas passagens, eles julgavam com justiça e equidade. E depois tornarei a dar-vos bons juízes e conselheiros sábios, semelhantes aos que costumavam ter. Então a tua cidade se chamará novamente a cidade da justiça, a cidade fiel. Portanto, reinar com essas qualidades era visto como algo mais que normal entre reis humanos e entre o povo judeu. Isso pôde ser demonstrado acima. E o que queria Isaías dizer
quando se referiu a animais ferozes e selvagens convivendo com outros animais e pessoas e não lhe causando mal. Nós vimos no outro vídeo, em uma das passagens, diz que o lobo pastoreará com o leão e comerá palha como boi, e que a serpente, o menino colocará a mão na toca da serpente ou na cova da serpente e não lhe causará dano algum. O que quer dizer tudo isso? Animais selvagens convivendo com outros animais que poderiam matá-los, serpentes venenosas convivendo até com crianças. O que essas passagens querem dizer? Será que Isaías e os hebreus, quando ouviram essas palavras da boca do profeta, supostamente entenderam como muitos hoje entendem? Algumas religiões entendem que isso aí a futura situação da terra, que depois do julgamento de Javé, que vai transformar a terra num verdadeiro paraíso, em que não haverá mais guerra, né? Nem mesmo entre os animais selvagens, entre eles haverá a paz. Animais como o leão, o lobo, que são ferozes, conviverão em paz. O urso conviverá em paz. A serpente, que é tão venenosa e perigosa, será tocada por uma criança. E o que queria Isaías dizer quando se referiu a esses animais? Será que era para ser entendido literalmente essas coisas? Que essas coisas realmente aconteceriam? Como disse, os escritores usam de diversos simbolismos em seus textos para retratarem situações presentes e futuras do povo de Israel. Tudo no Velho Testamento só se refere a Israel. Qualquer vantagem positiva, vantagem só pode ser positiva, é óbvio, mas qualquer vantagem que nós encontrarmos no Velho Testamento, elas se referem a Israel, nunca vai se referir a povo pagão ou a qualquer outro povo. É somente a Israel. Porque nós estamos dentro de um livro que foi escrito por um judeu, ou por vários judeus. Então não tem cabimento nem sentido que ele escrevesse coisas boas com relação a outros povos. Ele sempre vai escrever coisas boas relacionadas a seu povo, e não para com os outros povos. Isaías não quer dizer que essa situação aconteceria literalmente, tanto que, tanto que é isso uma figura de linguagem. Ele apenas quer dizer que Ele apenas quer dizer que, diferentemente da situação atual de seu povo, que constantemente é saqueado por outros povos, e aquela situação, seus filhos sendo levados a terras estrangeiras e outros tantos sendo assassinados, haverá um tempo em que os hebreus terão verdadeira paz em grande abundância, tão grande que ele ilustra como que havendo animais ferozes convivendo com pessoas. Entenderam? A presença daqueles animais ferozes é simplesmente uma ideia que o escritor passa para dizer que haverá paz em abundância entre os judeus. Os judeus iam alcançar uma paz plena, sem ter que se preocupar com os diversos saques que seu povo passava, sítios que seu povo passava, outros povos virem à terra de Israel e saquearem os judeus, assassinarem seus filhos, levarem muitos deles como escravos a terras estrangeiras. Entendeu? Toda essa atmosfera que Isaías, ou o suposto Isaías, cria é para dar essa ideia para os judeus que a ele escutava e que em breve, depois que ocorresse toda essa miséria que Jeová ia proporcionar através dos assírios que iam cortar a árvore que representa Israel, viria esse momento de paz abundante. Entenderam? É isso que o profeta quis dizer. Não tem nada de que esses animais realmente se tornariam mansos e que não causariam mal a ninguém. Nada disso. Porque Israel tornará a ser grande. Veja aí, ó. Israel tornará a ser grande. Depois de quê? Depois que ele
depois que a árvore foi cortada pelos assírios, e sair esse rebento, a Israel se tornará grande. Lembre-se que a passagem também diz que um restante sobreviverá a essa matança proporcionada pelo Deus hebreu através dos assírios. Será cheia de alegria como a dos ceifeiros quando chega o tempo da ceifa, ou como a dos que repartem os despojos depois de vencerem a batalha. Porque Deus quebrará as cadeias que amarraram o seu povo, assim como a vara que os açoita, tal como fez quando destruiu as imensas tropas opressoras dos midianitas. Ele faz menção a diversas situações, tá vendo? De que melhoraria a situação para Israel. Porque Deus quebrará as cadeias que amarraram o seu povo, assim como a vara que os açoita, tal como fez quando destruiu as imensas tropas opressoras dos midianitas. Porque nesse glorioso dia de paz não haverá mais distribuição de armamento de guerra, nem de equipamento militar de combate. Tudo será destruído. Entenderam? Porque a menção daqueles animais selvagens, convivendo com os animais não tão selvagens e entre pessoas, esse contato, o profeta procurou mostrar, por meio dessa linguagem figurativa, em que haveria um momento glorioso de paz como nunca aconteceu em Israel. Entendeu? É assim que se interpreta um texto. Analisando todo o seu contexto. Aqui chama a atenção, em especial, para alguns cristãos que acreditam que essa passagem se refere às condições futuras de um paraíso na Terra, onde animais viverão em condições similares às que teriam havido no Éden, antes da queda de Adão e Eva no pecado. Não, crentes, vocês estão equivocados. Não há promessa alguma nas páginas do Velho Testamento de paraíso terrestre em que as pessoas viverão eternamente. Não existe isso aí no Velho Testamento. Paraíso eterno, em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, e as coisas anteriores já passaram. E os animais viverão em plena paz, como supostamente viveram no tempo de Adão e Eva, e que leão não vai comer mais carne, o tigre não comerá mais carne, mas sim comerá palha igual a boi. Animais altamente perigosos, como a naja ou serpente, se é tocada por até mesmo por uma criança. Não tem nada disso, não tem essas coisas, não são literais e não eram entendidas como literais pelos hebreus, quando Isaías as proferiu a eles. Eles entendiam assim. Eles não viam essas coisas como algo que realmente aconteceria literalmente, que animais selvagens iam viver com os animais. Não. Simplesmente essa é uma ideia em que a nação de Israel ia passar por um momento de plena e duradoura paz. Uma outra profecia que os cristãos colocaram nos textos do Novo Testamento e afirmando que representa Jesus é esta. Então vocês entenderam toda aquela figura usada com o tronco e desse tronco saindo o rebento. Entenderam? O tronco sendo representado por Jesser, né? E desse rebento saindo os descendentes de Davi, que iriam reinar para sempre em Israel. Contudo, esse tempo de de trevas e de desespero não durará para sempre. Preste bem atenção a como é que Isaías ele organiza seu texto. Contudo, esse tempo de trevas, que trevas? A que trevas Isaías está se referindo?
e de desespero não durará para sempre. Ainda que brevemente a terra de Zebulão e de Naftali venha a ficar sob o desprezo e o julgamento de Deus, no entanto, estas mesmas terras no futuro, a Galiléia e a região a leste do Jordão, onde está a estrada para o mar, ficarão cheias de glória. O povo que anda nas trevas viu a grande luz, uma luz que brilhará sobre todos os que vivem na terra da sombra da morte. Terra da sombra da morte. Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. Famosíssima essa passagem, posto que ela é usada lá no Novo Testamento como sendo aplicada a Jesus, dizendo que essa grande luz, que o povo que vivia em trevas, em escuridão, viram. A luz era Jesus e o povo em escuridão era aqueles povos, aliás, desculpa, os judeus a quem Jesus falou. Só que isso é mentira, como vamos ver. O texto não tem nada a ver de Jesus aqui. Os cristãos, sutilmente, no Evangelho de João, apresentam Jesus como sendo a palavra ou verbo. Em seguida diz que ele é a luz. Podem observar lá, capítulo 1 de João. Apresenta Jesus como a palavra ou verbo, e em seguida diz que ele é a luz que veio ao mundo e que os seus o rejeitaram, aquela conversa toda. Os cristãos procuram relacionar termos e expressões que estão no Velho Testamento para induzir-nos a pensar, eu falo induzir-nos, mas sim eram aos leitores da época, daquela época, né? Não nós, né? Eu me refiro a nós porque somos nós hoje que lemos esses escritos cristãos. A pensar que se trata de cumprimento de profecias relacionadas a Jesus. Só que quando recorremos ao contexto de Isaías, vemos que não é nada disso. Por exemplo, a escuridão ou trevas a que Isaías se refere é a situação em que se encontra o povo de Israel, que é retratado aqui como sendo as tribos de Zebulão e Naftali. A situação de trevas e escuridão, aliás, as trevas e escuridão é uma situação, entendeu? Que Israel estava passando. Israel estava em trevas porque, segundo o pensamento do escritor monoteísta, era um povo politeísta que estava adorando deuses pagãos. Daí ele retratar que a terra da escuridão e de trevas veria uma luz. Entendeu? Vou voltar para o texto para vocês perceberem. Com todo esse tempo de trevas e desespero, que tempo de trevas e desespero ele está se referindo? Esse desespero e essas trevas é a situação pela qual os hebreus iam passar quando eles, qual árvore, seria cortada. Lembre-se, Isaías retratou a nação de Israel como uma árvore. Então, quando ele fala que com todo esse tempo de trevas e de desespero não durará para sempre, ele está se referindo àquela situação em que a árvore seria cortada, que mais tarde ia brotar dela um broto, e essa nação novamente ia ressurgir. Entendeu? A escuridão, tempo de trevas, de desespero, é a situação pela qual os hebreus iam passar nas mãos dos assírios. Não tem nada a ver com aquelas trevas que o livro de João ele retrata. As trevas que o livro de João retrata é treva no sentido de falta de conhecimento, entendeu? Ele passa essa ideia lá em livro de João. Mas veja que as trevas que o Isaías está se referindo aqui não tem nada a ver com falta de conhecimento das pessoas, tá entendendo? Mas sim a situação pela qual essas pessoas, os hebreus, iam passar. Ou seja, eles iam passar por sofrimento. Muitas vezes nós usamos uma linguagem, uma figura de linguagem, né? Para quando uma situação não está muito favorável ou será desagradável para nós, a coisa está preta. Entendeu?
Da mesma forma, Isaías quis dizer que, mesmo que Israel fosse passar por esse tempo de trevas, sofrimento, ele quer dizer que iam passar por sofrimento, porque iam cair nas mãos dos assírios, e qual árvore seria como que cortada. Aí ele diz, o povo que anda nas trevas, que ou seja, a nação de Israel, que andava nas trevas, viu uma grande luz, uma luz que brilhará sobre todos os que vivem na terra da sombra da morte. E quem é essa terra da sombra da morte? A nação de Israel. Muitas vezes usamos expressões do tipo, a coisa está preta. Essa expressão é uma figura de linguagem para dizermos que as coisas ou a situação sobre a qual estamos, sim, sobre a qual estamos, se encontra difícil, está difícil. De igual modo, Isaías usou o termo escuridão para indicar situação difícil, porque Israel sofreria nas mãos dos assírios. Essas tribos, ou estas tribos, no tempo de Jesus, nem existiam mais. A de Zebulão e Naftali, né? Os judeus surgem a partir do pouquíssimo que sobrou, quando eles saíram lá do cativeiro de Babilônia, foram lá para ficar lá uma parte lá sob o domínio dos persas, medos e persas. Então não tinha mais tribo nenhuma. O pouco que ficou foi a tribo de Judá e Benjamim. Então perceba que por aí não tem nada a ver essa passagem com Jesus. Porque no tempo de Jesus não existiam mais essas tribos. E a passagem fala dessas tribos. Mostrando que essa suposta profecia de Isaías era para os judeus, os hebreus, daquela época dele. Entenderam? Não é para um tempo futuro, distante, alcançando o tempo de Jesus. Essas tribos no tempo de Jesus nem existiam mais. Como então poderia ser Jesus a luz que brilharia entre eles? No tempo do suposto Messias, Israel já era povo, não mais dividido em tribos. Entenderam? No tempo de Isaías, ou aliás, desculpe, no tempo de Jesus, Israel já era um povo, não estava mais dividido em tribos, tribo de Naftali, o tribo de Zebulão. A luz que supõe Isaías que brilhará sobre Zebulão e Naftali é o próprio Deus hebreu. A luz que os cristãos inventaram lá no livro de João, dizendo que era Jesus, né? A luz veio ao mundo e os tal, e o povo que estava em escuridão, não tem nada a ver. Aqui em Isaías nós vamos ver que a luz não é nenhum Messias. A luz é o próprio Deus hebreu. Não é nenhum Jesus. A luz aqui representa a libertação que esse povo teria por parte de seu Deus. Quando a luz surge, as trevas ou a escuridão são dissipadas, não é mesmo? Portanto, era muito oportuno e conveniente que Isaías retratasse Jeová como sendo a luz para seu povo, que estava sob o peso das trevas impostas pelos assírios. Deus, que é a luz e o santo de Israel, se fará como uma chama e como fogo que os destruirá. Numa só noite fará arder esses espinheiros, essas sarças que são os assírios que destruíram a terra de Israel. O texto é autoexplicável. Ele vai se explicando ao longo de suas passagens. Veja, ele mostra claramente quem é a luz que ia brilhar sobre aquele povo, que ia sair das trevas, ou seja, daquela situação difícil. E quem era que ia trazer essa situação difícil, tempo de trevas? Diz claramente que eram os assírios, que mais tarde, embora eles destruíssem parte de Israel,
eles mesmos depois seriam castigados. O texto mostra. Entenderam? É muito simples a explicação, as passagens. É só você lê-las e prestar atenção. E lê-las sem essa programação, né, que as religiões em geral impõem às pessoas. Eles fazem com que as pessoas sempre olhem as escrituras dos hebreus como estando ali sempre a presença de Jesus. E não é, as escrituras do judeu não tem nada a ver com Jesus. Nada, nada, nada. E o que dizer da profecia que diz que uma criança nasceria? Estão lembrados? É uma das mais citadas, né? E está lá também no Novo Testamento como sendo aplicável a Jesus. Jesus cita também várias passagens para dizer que se aplicava a ele. Aí a pessoa acha que porque Jesus citou lá, aí é verdade. Sendo que quem fala ali é um personagem. Jesus no conto não existe. As palavras de Jesus são postas em sua boca por um escritor. Então ele coloca o que quer na boca do personagem. Porque um menino nos nasceu, foi-nos dado o filho, ser-lhe-á dada a responsabilidade de governar. Estes serão os seus títulos: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. O seu governo de paz e de desenvolvimento nunca mais terá fim. Ele chefiará com justiça e uma honestidade perfeita, desde o trono de seu pai Davi. Trará a verdadeira justiça e paz a todas as nações do mundo. Isto acontecerá mesmo porque é o próprio Senhor dos Exércitos Celestiais quem está especialmente empenhado em que tal se realize. Isaías 9, 6, 7. Essa passagem é repetidas vezes usada por cristãos para dizer que Jesus era essa prometida criança. E muitos também usam essa passagem para dizer que Jesus era o próprio Deus hebreu. Que os cristãos, em geral, também acreditam na ideia da Trindade. Então, quando eles veem a passagem aqui falando de Deus forte, em outras versões chama de Deus poderoso. Esta aqui usada por mim fala de Deus forte. Outras junta muito desses títulos. Maravilhoso conselheiro. Essa aqui separou, colocou maravilhoso conselheiro, títulos, né, à parte, em separado. O príncipe da paz. Então, lembrando, essa parte aqui que eles gostam muito, principalmente os evangélicos, né, gostam de usar essa passagem para dizer que Jesus, Isaías, divinizou Jesus, esse Deus aqui, esse Deus forte, ou Deus poderoso, é Jesus. Mostra que Jesus é o Deus Jeová, porque ninguém foi chamado de Deus, entendeu? Um engano terrível as pessoas que interpretam essa passagem dessa forma. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Vou provar. Simplesmente ela se refere ao renovo que é falado em Isaías capítulo 11 que nós vimos. Essa criança que ia nascer refere ao renovo que ia brotar do tronco. Está lembrado em Isaías lá, capítulo iniciais, que falam do tronco cortar, que ia sair o renovo. É isso que essa parte quer se referir. Como eu disse, o Velho Testamento ele é auto-explicável. Você lê a passagem e vai seguindo, aí ela vai se explicando. Não tem nada de aplicação futura ou coisa obscura que fique não entendível. Sim, é apenas uma referência aos reis da linhagem davídica, que gozavam da promessa de que teriam reis com assentos eternos sobre Judá. Daí dizer que
Daí falar em reinar para sempre. Entendeu? Isaías quer dizer que em breve surgiria um outro rei que viria do tronco de Davi. Essa criança que fala, vamos lá para o texto. Porque um menino nos nasceu, foi-nos dado um filho, ser-lhe-á dada a responsabilidade de governar. Tá vendo? Esse menino, essa criança, é um rei. Ele governará, ele reinará. Receberá esses títulos de maravilhoso, de conselheiro, de Deus forte. Será chamado de Deus forte, essa criança. Veja, de pai para sempre, príncipe da paz. Então, isso aí, essa passagem, nada mais está se referindo que ao tronco que nós analisamos anteriormente, que sairia o broto, que nada mais é que são os reis da linhagem de Davi, que tinham uma promessa a promessa da parte de Jeová, que eles reinariam para sempre. Mas em que sentido eles reinariam para sempre? Eles iam viver para sempre, é? O rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será consolidado para sempre diante do Senhor. O trono de Davi será consolidado para sempre diante do Senhor. Entenderam? Salomão ia reinar, seria abençoado e o trono de Davi seria consolidado para sempre diante do Senhor. Ou seja, o trono de Davi seria fixado para sempre. Mas como isso se daria? Se Davi já estava morto. Quem ia reinar era seu filho. Como é que esse trono de Davi ia permanecer para sempre? Habitarão a terra que concedi a meu servidor Jacó, aquela em que vossos pais residiram. Eles aí permanecerão, eles, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será para sempre o seu rei. Se teus filhos guardarem minha aliança, os preceitos que eu lhes dei de ensinar, também os descendentes deles, para sempre sentar-se-ão em teu trono. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido, a Davi, e a sua descendência para sempre. Vejam, mas nenhum rei recebeu títulos, poderiam falar, né? Mas nenhum rei recebeu títulos como os descritos na profecia de Isaías. Poderiam alguns pensar assim. Ninguém ouviu falar que um rei hebreu recebeu o título de Deus forte, de Deus poderoso, ou de príncipe da paz, de maravilhoso, conselheiro. Né? Nós, quando lemos a Bíblia assim, de maneira displicente, não vemos esses títulos sendo aplicados de cara aos reis hebreus. Vocês viram, né? Em que sentido a ideia de permanência para sempre está ligado à casa de Davi. Não é que Davi ia viver para sempre, ou um outro descendente de Davi ia viver para sempre, mas não. É que da linhagem de Davi ia continuar saindo reis. Então era como que Davi estivesse reinando para sempre. Porque sempre naquele trono, que um dia pertenceu a Davi, teria um filho dele. Entendeu? Então é essa a ideia de permanecer para sempre a casa de Davi. Tem nada a ver de essa ideia confusa que as pessoas confundem de eternidade, no sentido de que a pessoa não vai morrer. Porque os reis recebiam sim diversos títulos, inclusive esses. Entenderam? Eu falei que a pessoa fazia, não, isso aí não se aplica no tempo de Davi ou posteriormente, só pode ser aplicado a Jesus, porque nenhum rei no passado recebeu o título de Deus forte, ou Deus poderoso, ou príncipe da paz, conselheiro, ou
príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, entendeu? Aí muitos dizem que por essas razões que aquela passagem só pode ser para Jesus. Não pode ser para outra pessoa. Só pode ser Jesus, aquela passagem só pode estar se aplicando a Jesus. Será mesmo? O único título que foge aparentemente um pouco do comum é Deus forte. Mas maravilhoso, conselheiro, Pai eterno, príncipe da paz, todos esses títulos os reis hebreus tinham, não só os reis hebreus, mas os reis daquela época tinham. O único que você pode olhar assim e achar que nenhum outro recebeu é a expressão Deus forte ou Deus poderoso. Mas eu vou explicar por quê dessa falha de pensamento de muitos quando vê esse texto a expressão Deus forte querer aplicar a Jesus, tanto na qualidade da Trindade, dizer que ele é o Deus, o próprio Deus hebreu, ou dizer que ele é uma divindade, ter a qualidade divina de um Deus. Mas isso se dá porque o termo Deus vem da palavra hebraica El, o Elohim, entenderam? Que significa Deus, poderoso, forte. El significa isso. Forte, Deus, poderoso, valente. Entenderam? Então, aquela passagem no hebraico tem a palavra El. Aí o tradutor colocou Deus forte e Deus poderoso em outras. Entendeu? Mas aí muitos dizem, mas ali o Deus está em letra maiúscula. Tem religiões que colocam letra minúscula. Por exemplo, Testemunho de Jeová andou colocando, se não me engano, colocavam com letra minúscula, depois botaram letra maiúscula. Mas as religiões em geral, em suas traduções, colocam sempre com D maiúsculo para induzir as pessoas a acreditarem que ali Jesus é o próprio Deus hebreu. Daí aquele apareceu Deus com letra maiúscula. Eles não aceitam ser com D minúsculo porque aí seria transformar Deus em um Deus falso. Assim, quando Isaías usou o título Deus Poderoso, ele estava apenas a dizer que os reis que viriam do rebento de Jessé seriam chamados de poderosos, de deuses, entenderam? Aquele rebento que sairia do tronco de Jessé, que nada mais representa que a linhagem do rei Davi, esses reis seriam fortes, seriam poderosos, seriam respeitados, seriam verdadeiros deuses. Daí usar o Elohim lá. Outra falha, quando dizem que Deus ela está em maiúsculo, ela está em maiúsculo porque está em nossa língua portuguesa. No hebraico não existe diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas, são todas na forma de um único caractere. Digo, não existe essa diferenciação de dizer, é um caractere em letra maiúscula, não é um caractere em letra maiúscula. Não, no hebraico as letras não têm essa diferenciação. Então, essa diferenciação só acontece no nosso idioma. Aí a pessoa alegar que ali é Deus, o Deus hebreu porque está em letra maiúscula, é ser ignorante. Não conhece, nem conhece as passagens bíblicas e nem conhece a questão do hebraico. Uma coisa básica, no caso do hebraico. Ou seja, quem traduziu Deus com inicial maiúscula ali é alguém, essas traduções que o fazem dessa forma, são pessoas que querem puxar a sardinha para a ideia de que Jesus era uma divindade tal qual o Deus hebreu. Mas o texto não diz nada disso e nem é uma regra você traduzir El, o Elohim, com inicial maiúscula. Não tem sentido, não tem essa obrigatoriedade. Ali esse Deus que colocaram como Deus forte, com letra maiúscula, tinha que ser Deus com inicial minúscula. Primeiro porque esse Deus não se refere ao Deus hebreu. Entendeu? Ele se refere aos filhos
de Davi, aos descendentes de Davi. Aí você pode dizer, mas os hebreus chamavam os seus reis de deuses? Onde foi que você viu isso? Entre os judeus, até hoje, Davi é tido como o mais poderoso dos seus reis. Quando eu digo que Davi era o mais poderoso, estou dizendo que Davi era um El. A palavra El significa poderoso. Entendeu? É mistério entender também que os reis da antiguidade eram vistos como deuses. Qualquer pessoa pode pegar qualquer literatura e vai ver que lá que os reis eram considerados verdadeiros deuses na terra. Muitos eram considerados filhos dos deuses. E essa ideia também era compartilhada pelos hebreus antigos. O que acontece é que muitas dessas passagens foram mitigadas pelos escritores monoteístas, mas mesmo assim ficaram resquícios dessa ideia presente no texto. Os hebreus também viam seus reis como deuses, pessoas poderosas. E essa, por exemplo, essa passagem de Isaías 9, em que fala Deus forte, é uma prova dela. Os hebreus viam seus reis como deuses, como valentes, corajosos. O respeito dispensado a um deus, ou El, deveria ser semelhante ao que era dispensado a um rei. Ou seja, você deveria respeitar o rei como se respeitasse a Deus. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoarás um príncipe de teu povo. Êxodo 22, 28. É uma prova de como é que os hebreus deveriam ver seus reis, seus príncipes, seus governantes, da mesma forma que viam ou tinham o respeito para com o seu Deus. Não amaldiçoará Deus, também não amaldiçoará seu príncipe, o seu rei. Veja como eles nivelam a imagem de Deus, a imagem de seus reis. Não é por nada que vemos reis hebreus recebendo reverências similares aos que se prestavam aos deuses. Chamar alguém de Deus, naqueles tempos, era coisa muito comum. Bastava que esse alguém fizesse um ato que não fosse comum, que era imediatamente taxado como sendo Deus. El. Os reis ou faraós eram vistos como deuses. Os babilônios viam seus reis como deuses. E tantos outros povos também viam seus reis como tais. E os hebreus antigos não fugiam à regra. Eles também viam seus reis como deuses. Podemos citar como exemplo as seguintes passagens. Num dia designado, Herodes, vestido de traje real, sentado no trono, dirigia-lhes uma fala. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. Herodes governava quem? Era alguma nação pagã? Governava os judeus. E o povo judeu gritou que não era a voz de um homem, mas sim a voz de um Deus. Entenderam? E veja que isso aí é um texto de Atos. Imagine a ideia que eles não tinham de seus reis lá na época antes de Cristo. Vamos a uma outra passagem. Nabucodonosor adorou Daniel como um deus e ainda ofereceu-lhe manjares, os quais eram ofertados aos deuses. Uma outra passagem que mostra como é que as pessoas, diante de um ato grandioso ou fora do comum, encaravam aquela pessoa que o fazia. Elas os viam como sendo um deus. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Viram? O rei Nabucodonosor, diante daquilo que Daniel fez,
imaginou que Daniel era um deus. E tal qual Deus, ele merecia ser adorado, receber sacrifícios. Manjares são sacrifícios, são alimentos, né? E perfumes e ofertas. Nabucodonosor se ajoelhou ou se prostrou diante de Daniel, porque julgou ele ser um deus. A ideia de Deus na antiguidade era muito comum. Se você peidasse de forma diferente, as pessoas achavam que você era um deus. A antiguidade era um ambiente de estar as pessoas ali estão mergulhadas numa esfera de muita mitologia, superstição. Tudo para eles girava em torno dos deuses. Se alguém morria, se alguém nascia, se alguém adoecia, era tudo regido pelos deuses. Moisés também é mencionado pelo escritor do Êxodo como sendo um deus, por causa dos supostos milagres que fariam diante de Faraó. O Senhor disse a Moisés: Vê, vou fazer de ti um deus para o Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Há versões bíblicas que, em vez de falar de um Deus com inicial minúsculo aqui como nós vemos, há outras que colocam Deus inicial maiúscula. Mas como eu falei, a ideia de Deus no texto hebraico, a palavra que é traduzida para o nosso idioma como Deus, é El e é Elohim. E no hebraico não existe diferenciação de caracteres maiúsculos e minúsculos. É só na nossa língua que acontece isso. Então, os nossos tradutores, quando querem passar essa ideia de diferenciar, eu já expliquei essa questão, de diferenciar o Deus hebreu e Jeová, eles traduzem como o Elohim com inicial maiúscula. Quando ele quer passar a ideia de que é um Deus pagão qualquer, aí eles traduzem o Elohim com D minúsculo. Mas isso acontece em nossa língua, que isso acontece em nossa língua, não é a intenção o hebraico não acontece isso. Tá entendendo? Se olhar um texto no hebraico e dizer que ali se refere ao Deus cuja inicial nós usamos com maiúscula, isso é um absurdo. É uma ignorância, né? Repito, isso só acontece em nosso idioma. Por quê? Porque eu já falei, as traduções, elas seguem esse padrão, querendo buscar ou querendo fazer essa diferenciação entre o Deus judeu, Jeová, eles vão traduzir o Elohim com inicial maiúscula, e os demais deuses vão traduzir o Elohim com inicial minúscula. E isso é uma tradução, poderia dizer, uma tradução tendenciosa, ela não condiz com a realidade. Porque o hebreu tanto fazia o Elohim, é tanto o Jeová deles como o Baal dele, o Baal dos pagãos, entendeu? Era o mesmo termo, não mudava nada, não tinha algo especial para o Deus Jeová, que os hebreus usavam, para o Deus Baal. Era a mesma coisa. Só em nossa língua, nossa cultura cristã, é que criou essa ideia de que Deus com inicial maiúsculo é Jeová, o Deus judeu, o Deus verdadeiro, e o Deus com inicial minúsculo são os demais deuses falsos e pagãos. Isso é coisa inventada pelo cristianismo. No texto hebraico não existe isso. A figura do Messias ou ungido entre os judeus só surge após o tempo de Davi. Em nenhum outro momento dos contos dos hebreus aparece essa figura. Você pode pegar de Gênesis até o livro de 1 Samuel, você não vai encontrar ideia nenhuma de Messias.
aqueles que dizem que há, como por exemplo na passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 15, do descendente que ia machucar a cabeça, isso é mentira, isso não tem nada a ver com Messias nenhum. A passagem que fala que de Abraão, que todas as nações da terra seriam abençoadas pelo seu descendente. Aí muitos imaginam que ali é o descendente, esse descendente que ia abençoar todas as nações seria Jesus. Isso é mentira, não tem nada a ver. Aqueles descendentes, os descendentes de Abraão, que abençoaria todas as nações. Primeiro, a palavra descendente ali se refere, não quer dizer a um único descendente, mas sim a vários descendentes. Ali se refere a filhos, entendeu? A semente se refere a os filhos que Abraão teria, e não um filho especial de Abraão, como que sendo Jesus. Isso é mentira. Isso é criação cristã. Jesus em nada refletiu os atributos de Davi. E o Pai eterno, ou Pai para sempre, que aparece lá no texto de Isaías 9:6. Como explicar essa situação? O Deus forte e o Deus poderoso eu já expliquei. E a questão de o Pai eterno, ou Pai para sempre? Veja que eles colocaram, em algumas passagens também colocam o Pai como maiúsculo e o pai eterno ou Pai para sempre, com maiúsculo, para entender que aí se refere a alguém especial. Não tem nada a ver. Simplesmente se refere aos deuses, aos reis da linhagem de Davi. Simplesmente Pai Eterno ou Pai para sempre é um título muito comum entre os reis e personagens de destaque. Não tem nada especial essa passagem que queira induzir ou fazer você imaginar que ela se refira a Jesus na qualidade de Deus. Abraão, por exemplo, é diversas vezes chamado na Bíblia de pai. Pai também dos incircuncisos, aliás, desculpe, pai também dos circuncisos, que não só trazem um sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Romanos 4,12 chama Abraão de pai. Na parábola do rico e do Lázaro, Abraão é chamado de pai Abraão. Chamar alguém de pai, sobretudo um rei, era a coisa mais comum, porque aquele que era chamado assim tomava conta de outros ou tinha responsabilidade sobre a vida de outros, como que um pai tem com a vida de seus filhos. Daí a ideia de pai. Os reis eram tidos como pais de um povo ou de uma nação. Daí, repito, Isaías 9:6, falar desse rebento como sendo um Deus forte. Por que Deus forte? Porque esses reis seriam fortes, valentes, poderosos, seriam vistos como deuses, seriam vistos como Deus. Aí do D maiúsculo lá, vocês já viram, é uma invenção cristã, nossas traduções. Não existe D maiúsculo, D minúsculo no hebraico. Não existe, no texto hebraico não existe essa diferenciação lá. Não existe essa diferenciação de Deus ali que aparece. Só na nossa que aparece essa invenção desse Deus ser diferente. Entenderam? A questão do Pai eterno, o Pai para sempre, simplesmente são expressões que eram comuns aos reis. Os reis eram vistos como verdadeiros pais para os seus súditos. Eles viam como aquele que os protegia, aquele que poderia tirar suas vidas e que poderia dar suas vidas. Daí chamá-lo de pai. A ideia de pai também guarda a ideia de obediência. E era assim que os súditos deveriam ver seus reis como verdadeiros pais e como pais deveriam ser obedecidos. Vocês viram lá a passagem que
diziam que não deveria amaldiçoar nem o rei e nem a Deus. Eles colocavam essas personagens no mesmo nível, porque muitas vezes os reis eram vistos como filhos de uma divindade, eles eram vistos como divinos. O bendito, ó rei, o bendito, ó rei, que vai começar o reino de Davi, nosso pai. Hosana no mais alto dos céus. De novo, Marcos 11:10, uma passagem do Novo Testamento, chama Davi de nosso pai. O rei de Israel tem Deus visto, disse a Eliseu. Feri-los-ei, meu pai? Feri-los-ei, meu pai? O rei de Israel chamou Eliseu de meu pai. Chamar alguém de pai era ter respeito, era se colocar, era ter respeito e considerar aquela pessoa. E aquele a quem você se referia como pai, você devia respeito e obediência. Essa é a ideia do texto. Essa é a ideia do texto, né? Eliseu fora atingido pela enfermidade de que deveria morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Sobre o rosto do profeta disse-lhe, chorando: meu pai, carro e cavalaria de Israel? Carro e cavalaria de Israel. O rei chamou o profeta de meu pai. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, para ocupar o seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Veja a passagem, diz que ia dar o título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Entenderam? Os reis eram vistos como pai. Os reis hebreus e pagãos também eram reverenciados com títulos que davam a entender que eles eram seres divinos, cujas vidas perduravam para sempre. As pessoas leem e não percebem. Mas as passagens são claras. Só basta você prestar atenção, ler com atenção. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Por acaso o rei Dario viveu para sempre? Ele era eterno? Não. Mas a ideia de eternidade para os reis era comum. Veja que aí é uma passagem de um rei pagão, né? E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Estão entendendo? Vamos mais outras passagens. Vamos ver isso no terceiro vídeo falando de Isaías e Miqueias. Nosso terceiro vídeo. Isaías e Miqueias falando de Jesus, parte 3. Dê seu like, o seu dislike se for caso, e até o próximo vídeo.